Crack. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edenilson Moraes, professor de História do LAC, do LAC Concursos, e hoje nós vamos abordar o sistema colonial português na América. Falaremos sobre o processo administrativo, político, econômico e social português durante o período da colonização brasileira. Como bem sabemos, a colonização do Brasil é um desdobramento, se constitui em uma das consequências do processo de expansão ultramarina europeia, que teve Portugal como pioneiro desse processo. Portugal possuiu a primazia do processo das grandes navegações em razão de uma série de fatores. Portugal possuía uma centralização política precoce, uma burguesia interessada no comércio das especiarias orientais, tinha experiência náutica, tinha a escola de Sagres, o promontório de Sagres, sob os auspícios do infante Dom Henrique. Portugal recebeu navegadores, cartógrafos, geógrafos de várias partes da Europa que trocaram conhecimentos, como por exemplo a utilização da bússola, a utilização do astrolábio, da caravela. Com todos esses fatores, Portugal se lançou na conquista do Oceano Atlântico. O grande objetivo da coroa portuguesa era concluir o chamado Périplo Africano, ou seja, uma nova rota comercial contornando o litoral da África para se atingir as Índias. Começou em 1415 com a tomada de Ceuta e continuou. Em 1488, um navegador português chamado Bartolomeu Dias chegou até o extremo sul do continente africano, batizado à época de Cabo das Tormentas, rebatizado pelo rei de Portugal como Cabo da Boa Esperança, hoje Cidade do Cabo, na África do Sul. E em 1498, o navegante português Vasco da Gama chegou até Calicut, na Índia, concluindo o chamado Périplo Africano e conseguindo grandes conquistas materiais para o reino de Portugal. Em 1500, Pedro Álvares Cabral vem até o litoral brasileiro tomar posse deste território em nome da coroa portuguesa. Afinal de contas, de acordo com os preceitos do Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494, Portugal teria direito à exploração, à colonização deste território. Sendo assim, Pedro Álvares Cabral chegou até o litoral brasileiro em 22 de abril de 1500. Tomou posse do território em nome do rei de Portugal e, em seguida, se dirigiu para a Índia. Foi em direção ao Oriente, à Ásia, e nunca mais retornou para o Brasil. Nesta aula de hoje, abordaremos as principais temáticas referentes à administração colonial portuguesa na América, à exploração econômica, à utilização de mão de obra escrava em terras brasileiras e o tipo de sociedade que se desenvolveu aqui na América Portuguesa ao longo da colonização do Brasil. Pois bem, senhores, primeiramente iremos abordar o processo de colonização do Brasil, que teve início no século XVI. Os portugueses, como eu disse anteriormente, chegam ao Brasil em 1500. 1500 é a data da chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral no Brasil. É o último ano do século XV. E a colonização do Brasil inicia-se no século XVI. A colonização do Brasil estava inserida nos moldes do mercantilismo. Precisamos caracterizar o mercantilismo. É muito importante que você tenha em mente o que foi o mercantilismo, quais eram as principais características do mercantilismo.
Ora, o mercantilismo se constituiu na política econômica dos Estados europeus durante a Idade Moderna, entre os séculos XV e XVIII. E quais eram as características básicas, as características principais do mercantilismo? A característica básica do mercantilismo era a intervenção do Estado na economia. O grande objetivo era a manutenção de uma balança comercial favorável. Por essa razão que se aplicavam práticas monopolistas e protecionistas. As práticas protecionistas se explicam no sentido de se evitar a entrada de mercadorias estrangeiras no mercado nacional, dificultando assim a entrada desses produtos, cobrando-se impostos elevados, o que fazia com que a produção nacional fosse mais barata do que a produção estrangeira. A política mercantilista vigorou entre os séculos XV e XVIII e tinha como características a acumulação primitiva de capitais, a busca pela manutenção de uma balança comercial favorável, a busca por metais preciosos, enfim, manter um superávit econômico. E a colonização do Brasil também deve ser encarada como um desdobramento da expansão comercial e marítima. Claro que o avanço da navegação pelo Oceano Atlântico promoveu os chamados descobrimentos ou conquistas de novos territórios, como foi o caso do território brasileiro, que passou a ser explorado e colonizado pelos portugueses. Portanto, senhores, devemos encarar o processo de colonização do Brasil como uma das consequências da expansão ultramarina portuguesa. Aí está o mercantilismo que nós iremos abordar mais a fundo, iremos pormenorizar a partir de agora. Definição básica de mercantilismo, senhores: conjunto de práticas econômicas dos estados absolutistas. Portanto, o mercantilismo deve ser visto basicamente como uma política econômica que vigorou durante a Idade Moderna. Conjunto de práticas, conjuntos de ações econômicas dos estados absolutistas. Entre os séculos XV e XVIII, nós tivemos a vigência do absolutismo monárquico. O que foi mesmo o absolutismo monárquico, professor Edenilson? Eu explico para você, meu caro aluno. O absolutismo monárquico se constituiu na concentração do poder político nas mãos do rei. A concentração do poder político nas mãos do rei é parceiro da política mercantilista. Do ponto de vista político, nós temos o absolutismo monárquico, concentração de poderes nas mãos do rei. Do ponto de vista econômico, nós temos a política mercantilista. Quando é que ocorre a política mercantilista? Entre os séculos XV e XVIII. Portanto, dentro do contexto da chamada Idade Moderna. Pois bem, a característica básica e fundamental da política mercantilista, como eu já mencionei anteriormente, era a intervenção do Estado na economia. A intervenção do Estado na economia era a característica principal da política mercantilista. De que maneira que o Estado intervinha na economia? Olha, o Estado interferia diretamente na economia através da concessão de monopólios para a exploração, principalmente das colônias, e também da adoção de medidas protecionistas que visavam proteger a produção nacional diante da concorrência estrangeira. Temos agora aqui um esquema que nos ajuda a compreender melhor a política mercantilista da Idade Moderna. Vamos analisar com muito cuidado esse esquema. Observe bem, meu caro aluno, o Estado absolutista, ou seja, concentração
de poderes das mãos do rei. Nós tivemos vários estados absolutistas na Europa. Dentre eles, você pode citar, por exemplo, Portugal, Espanha, mas o símbolo principal de absolutismo na Europa foi a França, principalmente a França do rei Luís XIV, o Rei Sol. Mas vamos analisar agora esse quadro com muita atenção, com muito critério. Estado absolutista, concentração de poder político na mão do rei. O rei apoia os negócios burgueses. Não se esqueça que para conseguir concentrar o poder político em suas mãos, ao final do período medieval, o rei promoveu uma aliança significativa com a burguesia. Aliança esta que visava, entre outras coisas, dinamizar as atividades econômicas, aumentar as transações comerciais, com moeda única, impostos únicos e leis que vigorassem em todo o território. Para isso, o rei teve que neutralizar os poderes dos senhores feudais. Fez uma aliança com a burguesia que financiou a constituição dos chamados exércitos nacionais. Portanto, aqui no processo de colonização da América, o rei vai apoiar os negócios burgueses, vai garantir o lucro da burguesia. Mas, por outro lado, o rei também vai se responsabilizar por manter a nobreza, por sustentar a nobreza, que vai ocupar cargos burocráticos. A nobreza vai fazer parte da burocracia estatal. Então era a função básica do Estado absolutista. De um lado, apoiar os negócios da burguesia, por outro, sustentar a nobreza, com cargos burocráticos e também com pensões e com isenção de impostos. Um traço importante da política absolutista era o chamado mercantilismo econômico. O mercantilismo foi a política também chamada de capitalismo comercial. O mercantilismo também é chamado de capitalismo comercial ou pré-capitalismo. Corresponde à primeira fase do capitalismo. Mercantilismo tinha como objetivos básicos garantir um patrimônio considerável para o Estado, garantir o entesouramento para o Estado, através da política metalista. O que era a política metalista? A política metalista, senhores, correspondia na acumulação de metais nobres, ouro e prata. E adivinhem, os senhores, de onde virão esses metais nobres? Exatamente como você respondeu, virão das colônias, por exemplo, da América. Metalismo, acumulação de metais nobres para entesouramento dos estados europeus. Aqui, ó, entesouramento de metais preciosos, fortalecimento do poder real, aumentar o poder, o controle do Estado absolutista. E quais eram os meios utilizados pelos estados europeus durante a Idade Moderna para alcançar os seus objetivos mercantilistas? Aqui estão: protecionismo alfandegário, colonialismo, ou seja, exploração econômica das colônias localizadas no litoral da África, localizadas na Ásia e principalmente no Novo Mundo, no continente americano. Pirataria, como foi o caso dos franceses e dos ingleses, que empreenderam pirataria no Atlântico, e a manutenção de uma balança de comércio favorável. E o que é balança de comércio favorável? Balança comercial favorável. É uma balança superavitária, pessoal. Manter um superávit, ou seja, exportar mais do que importar. Isso é manter uma balança comercial favorável. Portanto, essas são as principais características da política econômica que vigorou durante a Idade Moderna, o chamado mercantilismo econômico,
também conhecido como pré-capitalismo ou capitalismo comercial. Agora, vamos analisar quais são as características gerais da colonização brasileira. Você sabe muito bem que a América Portuguesa, o Brasil, foi uma colônia lusitana, que durante mais de 300 anos, Portugal explorou economicamente as terras brasileiras. Primeira característica básica que você tem que saber: o Brasil foi uma colônia de exploração. Vamos analisar bem especificamente essa questão. O Brasil foi uma colônia de exploração, meus amigos. Significa dizer que a principal função do Brasil era fornecer gêneros que pudessem garantir uma balança comercial favorável para a coroa brasileira. A função primordial do Brasil, América Portuguesa, era fornecer um conjunto de riquezas que sustentasse a política mercantilista lusitana. Foi assim com o comércio do pau-brasil, do açúcar, do algodão, do tabaco, com a exploração de ouro também. Ok? Primeira característica básica do Brasil é o fato de termos sido uma colônia de exploração portuguesa. Outras características fundamentais: a monocultura de produtos tropicais. Afinal de contas, a produção agrícola visava o mercado externo. Por essa razão, precisava ser cultivado em grande escala, em grande quantidade. Monocultura de gêneros agrícolas tropicais, visando o mercado exterior, chamada agroexportação. Utilização de latifúndios. O que vem a ser os latifúndios? Ora, os latifúndios são as grandes propriedades de terra, senhores. Por que é que precisavam ser grandes quantidades de terras? Por uma razão muito simples. A produção visava o mercado externo. Portanto, precisava se cultivar em larga escala. E utilização de mão de obra escrava. O porquê do escravismo? O escravismo dava duplo lucro para a coroa portuguesa. Em primeiro lugar, porque era uma mão de obra não remunerada. E em segundo lugar, muito importante também, o tráfico negreiro se constituía numa atividade extremamente lucrativa. Temos então aqui na tela as características gerais da colonização portuguesa no Brasil. Não se esqueça, o Brasil foi uma colônia de exploração, que teve como características ainda a monocultura de produtos tropicais, como o principal deles que foi a cana-de-açúcar, os grandes latifúndios, as grandes extensões de terra, onde se utilizava a mão de obra majoritariamente escrava. Primeiro a escravidão dos índios e posteriormente a introdução da escravidão africana. E a produção visava basicamente o mercado europeu. Por isso, temos uma agroexportação. Não se esqueça dessas características básicas da colonização portuguesa no Brasil, porque são fundamentais. Partem do princípio que você possa entender de que maneira que se processou a colonização portuguesa, quais eram os meios, quais eram os objetivos, de que maneira que a coroa portuguesa visava produzir riquezas no Brasil. Riquezas essas que eram voltadas, evidentemente, para uma acumulação primitiva em Portugal, para desenvolver a metrópole e não a colônia. Através do chamado Pacto Colonial. Pacto colonial, senhores, é o monopólio, ou seja, a exclusividade sobre a exploração econômica da colônia que era tida pela metrópole. Vamos entender melhor o que quer dizer esse pacto colonial? Observe com atenção esta imagem. Ela ajuda-nos a compreender os mecanismos de funcionamento do chamado pacto colonial. Senhores, este aqui em tela é o chamado sistema
sistema colonial. Temos aqui o sistema colonial. No centro do sistema colonial está a metrópole. Ocupa a posição central dentro do sistema colonial. Na área periférica, aqui temos a periferia do sistema, ok? Está a colônia. Perceba, senhores, a função básica da colônia é enviar riquezas. Enviar riquezas para a metrópole. Riquezas que possam garantir uma manutenção de uma balança comercial favorável para a metrópole. Que tipo de riquezas? Ora, produtos agrícolas, cana-de-açúcar, algodão, tabaco ou ainda metais preciosos, como ouro, por exemplo. O objetivo da colônia, a função básica da colônia é enviar riquezas para a sua respectiva metrópole, ao passo que a metrópole irá enviar para a sua respectiva colônia manufaturas e também escravos. Escravos africanos, o tráfico negreiro. E aqui nós temos a seta mostrando aqui, ó, monopólio, ou seja, direito de exclusividade. A metrópole tinha o monopólio sobre a extração econômica de sua colônia e sobre o comércio com a mesma. Dessa maneira, a metrópole lucrava enormemente na exploração econômica de sua respectiva colônia. Então é dessa maneira, meus amigos, que vigorava o chamado Pacto Colonial. Era o monopólio português sobre a exploração de sua colônia, no caso, o Brasil. É importantíssimo que você compreenda o mecanismo de funcionamento do chamado Pacto Colonial, que é uma das características básicas da colonização portuguesa em terras brasileiras. Muito bem, senhores. Agora que nós já vimos algumas das características básicas da colonização, colônia de exploração, monocultura, latifúndio, trabalho escravo, agroexportação, pacto colonial. Agora nós vamos estudar as fases, os períodos da colonização portuguesa no Brasil. Todos nós sabemos que Pedro Álvares Cabral aportou em terras brasileiras, próximo a Porto Seguro, na Bahia, no dia 22 de abril de 1500. E trazia na sua expedição o escrivão Caminha. Pero Vaz de Caminha era o escrivão oficial da esquadra cabralina. E na carta enviada ao rei de Portugal, Dom Manuel, Caminha não relatou a existência de metais preciosos ou de riquezas imponentes na América Portuguesa que pudessem suscitar um grande superávit da economia portuguesa, manter a política mercantilista daquele país. Sendo assim, durante os 30 primeiros anos da presença portuguesa no Brasil, nós teremos o território brasileiro relegado a um segundo plano, uma vez que o interesse lusitano estava voltado para o lucrativo comércio das especiarias orientais. Lembra-se das especiarias? A nossa aula sobre expansão marítima e comercial? Pimenta do reino, cravo, canela, noz moscada, gengibre e demais produtos que eram extremamente lucrativos na Europa. Pois bem, Portugal, a partir da chegada de Vasco da Gama nas Índias em 1498, começou a estabelecer um lucrativo comércio das especiarias na Europa. Nesse primeiro momento, entre 1500 e 1530, Portugal não vai se interessar assim especificamente, sistematicamente, efetivamente em colonizar as terras brasileiras, uma vez que não havia encontrado riquezas minerais, nem ouro, nem prata. A única riqueza encontrada nesse período é o pau-brasil. Então temos aqui, gente, entre 1500 e 1530,
tivemos o chamado período pré-colonial. Vou repetir. Entre 1500 e 1530, temos o chamado período pré-colonial. Pré é antes, ou seja, o período anterior à colonização brasileira. Por quê? Porque nesse momento histórico, o Brasil fica relegado a um segundo plano, por causa da importância econômica das Índias, com o comércio das especiarias, e da ausência de metais preciosos em terras brasileiras. Nessa época, o governo português vai se limitar a enviar expedições de reconhecimento e de defesa do litoral brasileiro. Expedições de reconhecimento e expedição guarda-costa. Nesse momento histórico, Portugal começa a explorar o extrativismo vegetal, o chamado pau-brasil, madeira utilizada na fabricação de tintura para tecidos na Europa. Temos então o comércio do pau-brasil com a fabricação de tintas para tecidos. E o comércio do pau-brasil acontece através de uma exploração nômade e predatória, que se utilizou da mão de obra indígena. Anote essa característica importantíssima. No comércio de pau-brasil foi utilizada a mão de obra indígena, denominado de escambo. O que vem a ser o escambo? Escambo era troca, senhores. Os indígenas trabalhavam no corte da madeira do pau-brasil, no carregamento do pau-brasil nas feitorias, que eram os grandes armazéns onde ficavam estocadas as toras de pau-brasil e depois eram carregadas nos navios portugueses, na costa. Os índios ganhavam produtos como espelho, por exemplo, como miçangas, machado e demais quinquilharias, objetos de pouco valor mercantil para os portugueses, mas que na ótica do indígena, por não conhecer esses produtos, tinham um grande valor. Nesse período pré-colonial, o Brasil foi alvo de diversas incursões estrangeiras. Principalmente os franceses começaram a estabelecer a pirataria do pau-brasil no litoral português. Isso vai fazer com que a coroa portuguesa, aos poucos, adote uma medida mais cautelar em relação à preservação do território brasileiro, uma vez que este já era alvo da pirataria, notadamente dos franceses. Na imagem temos aqui os indígenas trabalhando no comércio do pau-brasil, na modalidade de escambo. Os índios trabalhavam, em troca recebiam algumas mercadorias de pouco valor na ótica do europeu, mas que tinham um valor significativo, era uma novidade dentro da ótica indígena, como espelhos, por exemplo. A colonização efetiva do Brasil começa em 1530. E quais são os fatores que vão explicar esse início da colonização sistemática, colonização definitiva das terras brasileiras por parte da coroa portuguesa? Primeiro fator, senhores, anotem aí no seu caderno. O medo dos portugueses de perder as terras brasileiras para os invasores, uma vez que os territórios brasileiros já começavam a ser atacados pelos piratas franceses, que estavam inclusive fazendo relações comerciais com os índios do litoral brasileiro, principalmente da área que hoje conhecemos como o Rio de Janeiro. Um outro fator que vai contribuir para que Portugal comece a dar a devida importância para a colonização brasileira é a decadência do comércio das especiarias. Com o surgimento de novos concorrentes no comércio das especiarias, quando o comércio oriental já não dava tanto lucro para a coroa portuguesa, Portugal resolve então dar início à colonização do Brasil, também com a esperança, também com a expectativa de encontrar metais preciosos em seus territórios coloniais. Até porque, senhores, os espanhóis já haviam encontrado metais preciosos na América, no México, no antigo território azteca. Os espanhóis encontraram ouro, começaram a explorar o ouro. E no antigo território inca, no Peru,
Bolívia, os espanhóis começaram a extrair prata. Os portugueses também tinham uma expectativa, alimentavam a esperança de encontrar metais preciosos em suas terras coloniais localizadas no Novo Mundo, no continente americano. Por isso, o rei de Portugal resolve enviar para o Brasil a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, isso a partir de 1530. Aí está o nobre português Martim Afonso de Souza, que vem para o Brasil com a missão específica de dar início à colonização efetiva do Brasil. O objetivo da expedição de Martim Afonso de Souza era fundar vilas e povoados no Brasil, tanto é que Martim Afonso de Souza fundou a primeira vila brasileira, a Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo. Martim Afonso de Souza vem também com o objetivo de combater os piratas franceses, de defender o litoral brasileiro e também de procurar metais preciosos, fazer incursões pelo interior do continente em busca de riquezas minerais. No mapa podemos verificar o percurso, o trajeto da expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, que chegou ao Brasil em 1531, na ilha de Itamaracá, litoral nordeste do Brasil, passou pela Baía de Todos os Santos, desceu para a feitoria de Cabo Frio e fundou em 1532 aquela que se constitui na primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente. Em seguida, Martim Afonso de Souza rumou em direção ao sul, Ilha Cananéia e Ilha de Santa Catarina, e foi até o Cabo de Santa Maria, lá no estuário do Rio da Prata. Objetivo? Encontrar metais preciosos. Expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza deu início à colonização efetiva das terras brasileiras pela coroa portuguesa. 1532, Martim Afonso de Souza fundou a Vila de São Vicente e estabeleceu a Câmara Municipal. As câmaras municipais eram a instituição de poder local no Brasil. A primeira delas foi instalada na Vila de São Vicente. E quem ocupava o cargo nas câmaras municipais, quem ocupavam as funções administrativas no interior das câmaras municipais, eram os chamados homens bons, que eram escolhidos entre os grandes proprietários de terra no Brasil durante o século XVI. Muito bem, senhores. Agora vamos conversar um pouco sobre a estrutura administrativa portuguesa aqui na América, com o início da colonização. Vocês já entenderam que o rei de Portugal, com medo de perder o território brasileiro para os franceses principalmente, vai enviar a expedição de Martim Afonso de Souza, que dá início sistemático de nossa colonização. Em seguida, o rei de Portugal cria a primeira estrutura administrativa colonial, isso em 1534, com a divisão do território brasileiro em longas faixas de terra, chamadas de capitanias hereditárias. Vamos acompanhar então. O sistema de capitanias hereditárias foi criado pelo rei de Portugal, Dom João III. Dom João III, o colonizador, criou em 1534 o sistema de capitanias hereditárias, que eram lotes horizontais de terra entregues pelo rei de Portugal a membros de sua corte, membros de sua inteira confiança, a pequena nobreza portuguesa que recebia a doação das chamadas capitanias hereditárias e deveria produzir riquezas para alimentar a política mercantilista portuguesa. Então nós podemos dizer que nesse momento há uma transferência dos custos da colonização para os particulares. Isso mesmo, senhores, o sistema de capitanias hereditárias predominou há
iniciativa particular. Nas mãos da iniciativa privada, a tarefa de colonizar as terras brasileiras. Por que vai ocorrer isso, gente? Por alguns motivos muito especiais. Primeiro, a coroa portuguesa não contava com um erário suficiente para manter uma empreitada tão onerosa. A tarefa de colonizar as